Hoje tem Cruzeiro! Cruzeiro que vai enfrentar o Fortaleza fora de casa e rumo aí mais 3 pontinhos no Caneca. Então, bora lá conferir comigo as principais notícias de hoje para esse grande jogo Cruzeiro e Fortaleza, Fortaleza e Cruzeiro, válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Só lembrando, pessoal, que o canal foi feito de torcedor para torcedor. Aqui você encontra vídeos todos os dias de forma divertida, descontraída, descomplicada, aquela notícia facinha de você entender, para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Cruzeirão. Então, bora lá participar comigo para mais uma resenha. Cruzeiro que vai lá no Nordeste enfrentar o Ceará. Povo, jogo dificílimo, muito difícil. O Cruzeiro que está invicto a 8 jogos, pessoal. Isso mesmo, 8 jogos de invencibilidade. E vai pela frente com esse grande desafio pelo Brasileirão. O nosso querido técnico Leonardo Jardim enfrenta o Fortaleza neste domingo às 8h30 no Castelão, pela 10ª rodada do Brasileirão. Em ótimo momento na temporada, o Cruzeiro vem de classificação na Copa do Brasil e soma uma sequência de 4 jogos sem derrota no Brasileirão. O Cruzeiro que iniciou a rodada na 3ª colocação com 17 pontos. Pessoal, estamos chegando, hein, aos secadores de plantão. Estamos chegando. Com Fortaleza, por outro lado, enfrenta aí uma fase muito conturbada. Eliminado da Copa do Brasil dentro de casa pelo Retrô de Pernambuco, equipe que disputa a Série C, o Leão do Pici também não faz boa campanha no Brasileirão e abriu a 10ª rodada na 14ª posição com 10 pontos. Além da busca pelos 3 pontos, o Cruzeiro entra em campo para defender um tabu, que não perde para o Fortaleza como visitante desde 2019. O Cruzeiro também carrega um bom retrospecto fora de casa. E essa atual edição principalmente, o Cruzeiro é o 5º melhor visitante, com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O Cruzeiro que vive um ótimo momento na temporada e, com exceção do clássico contra o Atlético Mineiro, que costuma ser um jogo à parte, os últimos 6 jogos do Cruzeiro tiveram mais de 1 gol. Por isso, um bom palpite para o duelo no Castelão é que a partida tem aí, no mínimo, 1,5 gols. Diante do Cruzeiro, o Fortaleza também não contará aí com Matheus Rossetto, titular na goleada sofrida para o Vasco em São Januário, lá no Rio de Janeiro. O volante apresentou edema muscular na panturrilha direita e não vai para este jogo. Outra baixa lá no Fortaleza será o meia Lucas Sacha, que também começou a partida contra o Vasco. No último fim de semana, o camisa 88 sofreu um trauma no antebraço direito durante o jogo. Ele passou por uma cirurgia na segunda-feira e vai desfalcar o time por algumas rodadas no Brasileirão. Quem também, pessoal, não vai enfrentar o Cruzeiro será o atacante Marinho. Lembrando que ele foi expulso aí na derrota para o Vasco. Aos 17 minutos do segundo tempo, ele agrediu o lateral esquerdo Lucas Piton e recebeu um cartão vermelho pelo lance. No meio-campo, sem Rossetti e Sacha, os argentinos Paul Fernandes e Manuel Martinez são as opções mais prováveis aí para o Fortaleza para enfrentar o Cruzeiro. Já Marinho, fora de combate neste domingo, tem sido reserva com o Vojova. Com exceção de Marinho, pessoal, o Fortaleza não possui outros desfalques por suspensão. Já o nosso cabuloso, o Cruzeiro não contará aí com Matheus Pereira, suspenso por 3 cartões amarelos. E o atacante Wanderson, que não participou dos últimos 2 treinos e se recupera de uma pancada no joelho esquerdo, inclusive não viajou para Goiânia na vitória contra o Vila Nova pela Copa do Brasil.
E a boa notícia, pessoal, fica aí pelo retorno do nosso lateral direito Fagner, que igualmente preservado diante do Vila Nova, né, nesse meio de semana, é titular com o Leonardo Jardim. O defensor treinou normalmente e será aí opção contra o Fortaleza. E caso Jardim opte por preservar Fagner no início da partida, o Willian seria o substituto na lateral direita. E já no meio campo, como o Cruzeiro não terá Matheus Pereira, o meia Eduardo, que tem 2 gols no último jogo, pode sim ser uma grande possibilidade para entrar com o titular. No ataque, sem Wanderson, o favorito para ganhar a vaga é ele, pessoal, o atacante Gabigol. E o provável Cruzeiro aí para esse jogo contra o Fortaleza será Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Vidalba e Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian e Eduardo, Gabigol e Caio Jorge. Lembrando que se ele não optar por Fagner, né, para deixar ele descansando aí, se recuperando, temos a opção também de Willian. Meu povo, será? Vamos com tudo aí para esse grande jogo Cruzeiro e Fortaleza. E é claro, pessoal, vamos valer aí a estatística, no mínimo 1,5 gols por partida. Bora lá, Cruzeirão, 2-0 no Fortaleza, 1 gol do Gabi e 1 gol de Caio Jorge. E falar nesses dois, como não falar Gabigol e Caio Jorge, que são grandes destaques do Cruzeiro, né, nesta temporada. Titular e reserva juntos ou separados. Fato é, pessoal, que a dupla Gabigol e Caio Jorge tem dado aí conta do recado no comando desse ataque do Cruzeiro nessa temporada. Eles participaram de 20 dos 36 gols do Cruzeiro na atual temporada, ou seja, mais da metade dos gols. Exatamente, o percentual, exatamente 55,5% dos totais de gols. Caio Jorge, que atualmente é titular no esquema de Leonardo Jardim, soma 15 gols no ano, sendo 12 como titular. O camisa 19 marcou 7 gols e distribuiu 2 assistências. E ele vive, pessoal, Caio Jorge está num ótimo momento, principalmente nesse Brasileirão, e que já balançou às vezes, né? Já nesse Brasileiro ele já balançou as redes 5 vezes e é o artilheiro da competição. É o vice-artilheiro, no caso do Cruzeiro, o artilheiro na competição, e é o vice-artilheiro da competição. Meu povo, e já Gabigol, mesmo sendo reserva, né? Ele é o artilheiro do Cruzeiro na temporada com 9 gols. O camisa 9 participou diretamente de gols em todas as competições disputadas pelo Cruzeiro este ano. Foram 5 gols no Mineiro, 2 no Brasileirão e 2 na Copa Sul-Americana. Além, é claro, de 2 assistências na Copa do Brasil. Meu povo, esses dois atuando junto é alegria, é gols na certa. E quando jogam juntos, Gabi costuma atuar aí mais livre, como segundo atacante ou até vindo de trás quase como meia. Foi assim, por exemplo, nos 2 confrontos contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, quando o camisa 9 deu 2 assistências. Lembrando, pessoal, como o Matheus Pereira não vai jogar e nem Wanderson, provavelmente o Cruzeiro deve entrar com esse esquema tático, né? Colocar ali o Gabigol um pouco mais recuado, jogando lá como um meio amador, e Eduardo no meio de campo. Então, essa provavelmente deve ser a formação do Cruzeiro para esse grande jogo contra o Fortaleza. E a expectativa é que a dupla atue junto mais uma vez este domingo, né? Então, caso aí, vamos ver como vai ser esse lance, esse jogo, atuando como Gabigol e Caio Jorge lá no ataque. Só para vocês terem aí, né, um apanhado dessa temporada de Caio Jorge e Gabigol. Caio Jorge nessa temporada, 15 jogos, 12 como titular, 7 gols e 2 assistências. Gabigol, 20 jogos na temporada, 15 como titular, 9 gols e 2 assistências. Meu povo, os dois estão voando nesse Campeonato Brasileiro. E falar em Brasileirão, vamos falar da tabela, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui a tabela de classificações, né? O Cruzeiro, que de momento está em terceiro com 17 pontos, Palmeiras em primeiro com 22 e Flamengo em segundo com 18. Palmeiras e Flamengo que tem confronto direto aí, né?
hoje às 16 horas. Então, um empate aí seria melhor dos mundos para o Cruzeiro, né? Empate entre Palmeiras e Flamengo. Se tiver empate e o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro retoma aí, né, a segunda colocação, né? Vai para ser vice na próxima rodada e com direito aí a brigar pela liderança, né, antes da parada para o Mundial. E se houver aí derrota para o Flamengo, Palmeiras dispara lá na frente e o Cruzeiro ainda assim continua com chances de pegar a vice-liderança, mas se distancia ainda mais do primeiro colocado, que é o Palmeiras. Então, os 10 primeiros colocados aí está Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Bragantino em quarto, Fluminense em quinto, Ceará em sexto, Bahia em sétimo, Corinthians em oitavo, Mirassol em nono e Atlético Mineiro em décimo. Cruzeiro com 17 pontos é terceiro colocado na classificação geral do Brasileirão. Pessoal, eu queria aí deixar, né, meus parabéns, minhas observações para esse grande esquema tático de Leonardo Jardim, né, para esse Cruzeiro. Principalmente, zaga jogando bem demais, tanto o Vidalba como o Fabrício Bruno estão jogando muito bem. Cássio, sólido, firme, consistente, né, nosso meio campo ali muito bem arranjado, com Lucas Silva, Christian e Romero. Hoje não teremos Matheus Pereira, mas vamos ter provavelmente aí Eduardo que jogou aí contra o Vila Nova e meteu 2 gols, então vem também numa boa fase. E lá no ataque vamos aí com Caio Jorge e Gabigol. Pessoal, bora lá conquistar esses 3 pontos no caneco e rumo às grandes conquistas nesse Brasileirão. Lembrando que o objetivo principal é a classificação para a Libertadores de 2026. E vamos na humildade, vamos tranquilo, que dá sim para ser campeão. Depende só do empenho, continuar aí essa pegada, que esse ano as coisas vão ser diferentes. Meu povo, então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não é possível, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe aí o palpite para esse jogo nos comentários, para que eu possa saber a sua opinião. Lembrando, pessoal, que esse canal foi feito de torcedor para torcedor. Aqui a gente traz as notícias de maneira simples, descontraída, descomplicada, divertida, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Cruzeirão. Então nos apoie nesse projeto, se inscrevendo, deixando seu like e participando aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau!